Olá, internauta, Tempo de Esporte, vindo aqui contar como é que fica o tempo nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians já contando os segundos para conseguir levantar a taça, só que depende ainda da vitória ou do empate do Vasco. Vitória, empate ou derrota mesmo, porque o Flamengo não vai deixar o Vasco ganhar, não. Mas a gente tem aí ainda essa última rodada do Brasileirão e a gente confere como é que fica o tempo. A gente vê primeiro que tem áreas de instabilidade atuando aqui em grande parte dessa região mais central do país. Isso por conta de uma frente fria que durante a semana passou pelo sul, na quinta-feira passou por São Paulo e na sexta chegou já ao Rio de Janeiro. Mas a gente verifica que isso não chega a trazer uma condição de chuva generalizada. Aliás, a gente tem condição de chuva bem isolada. Para quem vai jogar, primeiro jogo vai jogar no estado de São Paulo mesmo, vai jogar no Romildão, que é o Santos e o São Paulo, a gente vê que tem pouca nebulosidade, não tem condição de chuva e temperatura na casa dos 27 graus. Já lá para o Rio Grande do Sul, a gente vê Inter enfrentando o Grêmio, com uma condição de tempo bastante aberta. O domingo vai ser de sol para os gaúchos e temperatura também elevada. Com isso, também a umidade deve cair um pouquinho. A gente deve ter no domingo termômetros na casa de 29 graus em Porto Alegre. Já para Cruzeiro e Atlético Mineiro, que se enfrentam na Arena do Jacaré, tem ainda uma condição de chuva. A mesma frente fria que atua em algumas áreas do Sudeste organizam ainda a umidade que vem desde a região norte do país e, por isso, tem previsão de algumas pancadas de chuva também para Minas Gerais. Destaque que a gente tem para esse final de semana, para essa última rodada do Brasileirão, a gente tem para Botafogo e Fluminense, que se encontram no Raulino de Oliveira, com uma condição de alguma nebulosidade, temperatura na casa de 23 graus. O Fluminense não vai deixar o Botafogo ganhar, o Botafogo tem ainda uma esperancinha de entrar na Libertadores, de conseguir uma colocação um pouquinho melhor no Campeonato Brasileiro, mas o Fluminense não está querendo deixar. O Fluminense, que ficou em terceiro lugar, deve se manter nessa posição, vai impedir aí o Botafogo de ganhar esse jogo. Os outros jogos que a gente deve ter nesse Campeonato Brasileiro ficam com o Atlético Goianiense e América Mineiro, que se enfrentam com uma condição de pancadas de chuva no Serra Dourada. A mesma frente fria que age sobre o Sudeste organiza a umidade também no Centro-Oeste, então tem previsão de algumas pancadas de chuva, só que faz calor, termômetros ficam na casa de 30 graus. Já o Atlético Paranaense e o Coritiba se encontram na Arena da Baixada sem chuva, mas com céu nublado e termômetros aí na casa dos 23 graus. Outros jogos que a gente deve ter para esse domingo, finalizando aí o Campeonato Brasileiro, são Bahia e Ceará, que se encontram lá em Salvador, com sol, pouca nebulosidade, tempo bastante agradável em Salvador, termômetros na casa de 32 graus, e temos também Avaí e Figueirense. Figueirense que está tentando uma vaga na Libertadores, vai depender também do Flamengo. Se o Flamengo conseguir ganhar, o Figueirense acaba ficando de fora. Mas a gente tem aí uma luta boa também com Avaí e Figueirense, lá em Florianópolis, com alguma nebulosidade, céu nublado, pouquinho de vento, que dá um pouquinho de sensação de frio também, e temperatura na casa dos 24 graus. Agora, destaque fica para esses dois jogos importantíssimos. O Flamengo, que vai tentar botar água no feijão aí do Vasco, não vai deixar o Vasco ganhar, vai lutar bastante, mas ainda assim o Vasco está com um excelente time, a gente tem condição do Vasco ainda ser campeão. O Engenhão deve ter, então, para o domingo, uma condição de pouca nebulosidade, até mesmo com a passagem da frente fria, a gente não deve ter condição de chuva para o domingo, só que a entrada de vento de sul deixa a temperatura um pouco mais amena. Então, mesmo com o sol, a temperatura não deve passar muito aí dos 25 graus no Rio de Janeiro, no Engenhão, na tarde do domingo. E o último jogo, o último e decisivo jogo desse Campeonato Brasileiro, o Corinthians, que foi excelente em várias rodadas, ficou em primeiro lugar por muitas rodadas no Campeonato Brasileiro, está querendo aí terminar com chave de ouro o ano de 2011, terminar com chave de ouro porque a gente já teve aí o início da construção do Itaquerão, a decisão para a abertura do jogo, para a abertura da Copa de 2014 ser no Itaquerão, então os corintianos estão querendo e merecendo que o ano termine com essa chave de ouro. E o Palmeiras enfrenta o seu rival, o Corinthians enfrenta o Palmeiras, que é o seu grande rival, que não foi muito bem no campeonato, mas então o Corinthians, de certa forma, vai ter que ganhar e encontra uma condição de alguma nebulosidade, deve ter um céu nublado em São Paulo para esse domingo, mas ainda assim sem condição de chuva e termômetros na casa dos 24 graus. Para quem for aos estádios, um bom jogo a todo mundo. Quem for pegar chuva, se proteja da chuva. Quem não for pegar chuva, aproveite bastante, grite bastante, torça bastante pelo seu time, mesmo que ele não vá ser campeão. O que vale é a gente ter essa iniciativa para o nosso time, para que ele, mesmo não tendo sido tão bom nesse ano, que ele seja um pouco melhor no ano que vem. Até a próxima!